Nessa semana acontece algo que muitas mães só descobrem no ultrassom e que provoca um choro que não tem explicação. O coração do bebê já é visível batendo na tela. Os olhos estão ganhando cor e o cérebro está se dividindo em estruturas que vão definir quem esse filho vai ser pelo resto da vida. Fica até o final porque a semana 6 guarda uma revelação sobre o desenvolvimento do bebê que vai mudar a forma como você enxerga cada dia dessa gestação. Oi, bem-vindo ao episódio 6 da nossa série de gestação, semana a semana. Se você está chegando agora pela primeira vez, eu te convido a assistir os episódios anteriores, porque cada um deles constrói a base de tudo que a gente vê hoje. Os links estão nos cards aqui em cima. E se você já está com a gente desde o começo, obrigada por confiar nesse canal semana após semana. Essa série existe por causa de você. Já deixa o like agora antes de continuar. Esse gesto simples faz uma diferença enorme para o canal crescer e chegar em mais mamães que precisam desta informação. E se você ainda não está inscrita, se inscreve agora e ativa o sininho porque toda semana tem episódio novo e eu não quero que você perca nenhum momento dessa jornada. Vamos lá, semana 6, o bebê já tem o tamanho de uma lentilha e está mais vivo do que nunca. Na semana 6, o embrião mede entre 4 e 6 milímetros. Para ter uma referência, é mais ou menos o tamanho de uma lentilha ou de uma semente de romã, mas nesse tamanho que ainda parece impossível de imaginar. Está acontecendo um desenvolvimento tão acelerado e tão preciso que os cientistas chamam esse período de explosão embriológica. Tudo está crescendo, tudo está se formando e tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Vamos começar pelo que mais emociona nesta semana. O coração do bebê já pode ser visto batendo no ultrassom. Se você fizer o primeiro ultrassom nesta semana, você vai ver na tela uma estrutura pequenina piscando. Esse piscar é o coração do seu bebê batendo. Nessa semana ele bate entre 100 e 160 vezes por minuto. Muito mais rápido do que o coração de um adulto saudável que bate entre 60 e 100 vezes. E esse ritmo acelerado é completamente normal e necessário para bombear sangue por um sistema circulatório que ainda está em plena formação. Muitas mães relatam que quando ouvem esse som pela primeira vez, ou quando veem esse piscar na tela do ultrassom, algo muda dentro delas. É como se a gravidez que até então existia no teste, nos sintomas e nos exames de sangue de repente se tornasse completamente real, porque ali está ele, com um coração que bate, com vida. Me conta nos comentários. Você já ouviu o coração do seu bebê? Me conta como foi esse momento, porque eu quero muito ouvir essa história. Agora vamos falar sobre o que está acontecendo com o cérebro do bebê nesta semana. Porque o que a ciência descobriu sobre o desenvolvimento cerebral na semana 6 é de uma sofisticação impressionante. O tubo neural que se fechou na semana anterior começa agora a se expandir e a se dividir em 3 estruturas principais. A primeira estrutura é o prosencéfalo, que vai originar o cérebro anterior, responsável pelo pensamento, pela memória, pelas emoções e pela personalidade. A segunda é o mesencéfalo, que vai originar o cérebro médio, responsável pela coordenação de movimentos e pelo processamento de informações sensoriais. A terceira é o rombencéfalo, que vai originar o cérebro posterior, responsável pelas funções vitais como respiração, circulação e equilíbrio. Em uma semana, o tubo neural, que era uma estrutura simples, se transforma em um esboço completo do que vai ser o cérebro mais complexo que já existiu no universo. O cérebro humano. E o cérebro do seu filho está começando a tomar forma agora. Compartilhe este vídeo agora com aquela amiga que está na mesma semana de gestação ou que acabou de descobrir que está grávida. Você pode estar entregando para ela a informação mais especial sobre o filho dela. Vamos falar agora sobre os olhos. Porque o que acontece com eles nessa semana é extraordinário. As facetas ópticas que apareceram na semana passada como pequenos pontos nos lados da cabeça do embrião agora estão se transformando em estruturas mais complexas, chamadas de vesículas ópticas. Essas vesículas começam a se dobrar sobre si mesmas para criar as diferentes camadas que vão compor o olho completo do bebê. E nesta semana começa a deposição de melanina, que é o pigmento responsável pela cor dos olhos.
Isso significa que a cor dos olhos do seu bebê, que é determinada geneticamente desde o momento da fecundação, começa a se manifestar fisicamente agora. Na semana 6, ainda vai levar meses para que a cor definitiva seja visível, e nos recém-nascidos, a cor dos olhos pode continuar mudando até os 2 anos de vida. Mas o processo começa aqui. Além dos olhos, outros órgãos dos sentidos estão avançando rapidamente. A placa auditiva, que vai originar o ouvido interno, está se aprofundando e começando a tomar a forma da cóclea e do vestíbulo, que são as estruturas responsáveis pela audição e pelo equilíbrio. E as fossetas nasais, que vão se tornar o nariz, estão se aprofundando e se diferenciando. O rosto do bebê está ganhando definição a cada dia. Agora vou te contar sobre algo que acontece nesta semana e que deixa qualquer pessoa de queixo caído. Quando descobre, os primeiros reflexos do bebê aparecem. Ainda não são reflexos que você vai sentir. O embrião é pequeno demais e o útero tem muito espaço relativo para que os movimentos sejam percebidos. Mas pesquisadores que observaram embriões nessa fase com equipamentos de ultrassom de alta resolução registraram algo que chamou a atenção do mundo científico. O embrião se move espontaneamente e responde a estímulos. Quando uma agulha toca o embrião, ele se afasta. Quando o líquido amniótico ao redor muda de temperatura, ele reage. Esses são os primeiros reflexos primitivos do sistema nervoso em ação. Os primeiros sinais de que o cérebro e os nervos já estão se comunicando, já estão enviando e recebendo sinais, já estão funcionando como um sistema integrado. O bebê de 6 semanas já responde ao mundo ao redor dele. Dentro do útero, ele já está presente. Vou falar agora sobre os membros, porque o desenvolvimento dos braços e das pernas nesta semana também é extraordinário. Os brotos dos membros que apareceram na semana passada, como pequenas saliências, agora já são claramente visíveis e estão crescendo rapidamente. No final da semana 6, os braços já estão suficientemente desenvolvidos para que seja possível distinguir uma região que vai se tornar o ombro, uma que vai ser o braço e uma que vai ser a mão. A diferenciação entre os segmentos dos membros está acontecendo com uma precisão que não tem comparação. No final desta semana e no início da próxima, as placas das mãos vão começar a aparecer. São estruturas achatadas na extremidade dos braços, que vão progressivamente desenvolver os dedos através de um processo chamado apoptose, que é a morte programada das células entre os dedos para que eles se separem. A natureza usa a morte celular para criar vida. É de uma elegância desconcertante. Ficou com alguma dúvida sobre o desenvolvimento do bebê nesta semana? Deixa nos comentários que eu respondo pessoalmente ou crio um vídeo exclusivo sobre qualquer tema que você queira aprofundar. Vamos falar agora sobre os sintomas da semana 6, porque eles merecem uma conversa honesta e acolhedora. As náuseas provavelmente continuam intensas e podem estar no pico máximo nesta fase para muitas mulheres. O HCG ainda está subindo e o corpo está se adaptando a uma carga hormonal que nunca experimentou antes. Se você está sofrendo com enjoo, saiba que você não está sozinha e que isso tem um fim. Para a maioria das mulheres, as náuseas começam a diminuir significativamente entre a 10ª e a 12ª semana. O cansaço extremo também continua sendo um dos sintomas mais presentes. E existe uma razão muito concreta para isso, além dos hormônios. O seu corpo está produzindo um volume de sangue significativamente maior do que o normal, para abastecer a placenta em formação e o embrião em crescimento acelerado. Esse aumento do volume sanguíneo exige um trabalho extra do coração e dos pulmões, o que naturalmente gera mais cansaço. A pressão arterial tende a cair um pouco no primeiro trimestre, o que pode causar tonturas ao levantar rápido ou ao ficar muito tempo em pé. Levante-se sempre devagar. Evite ficar parada por muito tempo na mesma posição e mantenha-se bem hidratada para minimizar esses episódios. Os seios continuam muito sensíveis e podem estar aumentando de tamanho de forma visível. Isso é causado pelo estrogênio e pela progesterona, preparando as mamas para a amamentação, um processo que, como eu disse em episódios anteriores, começa muito antes do nascimento do bebê. E muitas mulheres relatam que nesta semana a sensação de estar grávida começa a se tornar mais concreta emocionalmente. A notícia já foi processada. O choque inicial passou e começa um misto de alegria, ansiedade, medo e amor,
que é completamente normal e que caracteriza o início do vínculo com o bebê que ainda está crescendo. Se você está sentindo ansiedade intensa ou medos muito grandes sobre a gestação, o parto ou a maternidade, fala sobre isso com o seu médico, com o seu parceiro, com pessoas de confiança. A saúde emocional durante a gestação é tão importante quanto a saúde física e merece o mesmo cuidado e atenção. No episódio 7 eu vou te mostrar o que acontece na semana 7. Quando o bebê já tem o tamanho de um mirtilo, os dedos das mãos começam a se separar. O fígado já está produzindo células do sangue e o rosto ganhou um nariz, boca e orelhas muito mais definidos. Vai ser mais um episódio emocionante e eu já estou preparando com muito carinho para você. Se você não quer perder esse episódio, se inscreve agora no canal e ativa as notificações. E já vou deixar nos cards aqui um vídeo que vai complementar muito o que vimos hoje. Vai lá assistir depois de deixar o seu comentário aqui embaixo. Eu quero te deixar com uma reflexão antes de encerrar. Na semana 6, enquanto você está lidando com náuseas, cansaço e todas as transformações do seu corpo, dentro de você existe um ser do tamanho de uma lentilha, que já tem um coração batendo, um cérebro se dividindo em estruturas complexas, olhos ganhando cor, braços crescendo e reflexos respondendo ao mundo. Existe algo do tamanho de uma lentilha que já é inconfundivelmente humano, que já é inconfundivelmente seu filho. E isso é o maior milagre que existe. Até a semana 7, com muito amor eu te espero por aqui.